Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, aqui está falando é Valdemar Krieger e a gente está começando mais uma live aqui no NCD, Núcleo Catarinense de Decoração. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com a Mariana Pesca e nós vamos falar sobre gestão de escritórios de arquitetura. Então, a Mari, a gente já fez um bate-papo, alguns bate-papos já, e ela entende muito de gestão, tem muitas dicas bacanas, então vai trazer dicas práticas de como fazer para o teu escritório ter uma rotina, uma prática, um dia a dia melhor. Legal? Vou chamar aqui a Mariana então para a gente começar a falar, e aí a gente já começa. Mariana Pesca aqui de Florianópolis, mas atuação atende em Santa Catarina e no Brasil todo. Oi Mari, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, obrigado, né? Mais uma vez por estar aqui conversando com a gente. É sempre ótimo bater um papo contigo. Obrigado, tá? Ah, imagina, eu adoro, eu sou bem tagarela mesmo, adoro bater papo. E adorei o tema, realmente é um tema que eu acabo tendo bastante conhecimento por uma necessidade, né? E venho buscando Sim. isso, agora já vai dar 5 anos do meu início desse processo. Então é uma coisa sempre que eu estou amadurecendo, então acho que posso contribuir aí para frente. Que legal, boa. É isso mesmo. Da outra vez a gente conversou sobre home office e a gente já veio com várias dicas e sugestões, até por isso que a gente pensou em falar sobre isso contigo. Mas para começar, Mari, te apresenta, porque eu imagino que tem algumas pessoas que talvez não te conheçam. Eu acho que a maioria te conhece, mas acho que é bacana mais uma vez para o pessoal te conhecer. Então, eu sou Mariana Pesca, arquiteta formada na primeira turma da Unisul há 16 anos. E, e vim, como eu acho que todo mundo que começa, vim de uma forma assim, eu até tive um início bacana, porque eu optei por estagiar em escritórios bem tradicionais da cidade, que hoje são arquitetos que provavelmente estão aí nos seus 70, 80 anos, que foi o meu primeiro estágio, foi o seu Moisés Liz, depois foi o seu Odilon Monteiro, depois Moisés Liz, depois Carmen Ademar Cassol. E aí, por Legal. fim, eu comecei o meu trabalho na construtora Cobrasol, né? O meu último estágio foi com o Grupo Cassol, e aí, logo que eu me formei, eu comecei a prestar serviço para a construtora Cobrasol. Então, assim, eu me formei para um outro fim que não é o que eu faço hoje, né? Eu queria muito, muito, muito trabalhar com obra, estudei muito, devorei tudo que tinha na época de código de obras, plano diretor, e isso me fez prestar serviço para algumas construtoras além da Cobrasol. Então, o meu início de carreira, enfim, foi todo muito ligado a construtoras, né? E aí, só que eu me formei muito nova, eu me formei com 22 anos. E tem essa coisa da credibilidade muito nova, enfim, o fato de ser mulher, tem algumas coisas assim que acabam pesando, que eu nunca dei muita importância, mas comecei de uma forma meio autodidata a trabalhar com interiores. Medindo tudo em casa, entendendo. O primeiro projetinho de interiores que eu fiz, talvez eu ainda não estava nem formada, foi dentro da minha casa mesmo. E aí no prédio vários apartamentos já precisavam de reforma. E aí eu acho que é o bacana, porque é o início de todo mundo. Tu faz um projetinho, aí aquela demanda te dá uma outra demanda, aí daqui a pouco tu tá fazendo Sim. mais um projeto, aí tu tá precisando de uma ajuda, mas tu não sabe se tu pode pagar aquela ajuda. Aí tu pega um estagiário, aí negocia o valor da hora, aí faz. Eu acredito que todo mundo começa da mesma forma, sabe? Não tem, assim, Sim. salvo raríssimas exceções, né? Que já tem, às vezes, né, um network ou enfim, conhecimentos, ou se formou mais tarde. Mas, assim, todo mundo que começa ali, formado, 20 e poucos anos, é o mesmo processo. E aí o negócio, ele vai crescendo sem querer e sem a gente saber. A gente não sabe. Porque, infelizmente, na faculdade, a gente não tem nenhuma matéria de administração, de planejamento Sim. financeiro, né? Economia, gestão. A gente não tem. Então, assim, é no feeling mesmo, né? E esse feeling, às vezes, dependendo da personalidade da pessoa, ele pode ser para o bem ou para o mal. Então, assim, Sim. e às vezes a gente pode estar achando que está fazendo bem, mas não está fazendo tão corretamente que o outro pode ver como mal. Então é isso que eu acho, assim, e eu acho que o meu caminho foi bem esse. Eu sempre pensei que eu estava fazendo
da forma correta dentro das minhas possibilidades do correto, né? Então, infelizmente, desde então, desde que eu me formei até hoje, o piso salarial de um arquiteto é altíssimo, com todos os encargos, com todas as contratações e tal, fica inviável tu ter uma equipe. Cara, Certo? É sim. inviável. E mesmo assim, e mesmo com escritórios que ao longo desse processo de amadurecimento, que começou em julho de 2015, para ser mais específico, porque obviamente eu tive um fato que me motivou a iniciar esse processo. E aí eu converso com muita gente, troco muita experiência e tal. E mesmo quem registra os arquitetos sente que não tem um engajamento de equipe, porque a pessoa ela está registrada, ela está acomodada. Ela tem a horinha dela para fazer. Então, talvez registrar nem é a solução também, dependendo do teu objetivo. Qual que é o objetivo, né? Mas, enfim, tentei dar uma pincelada geral aqui, tu mandou eu só me apresentar, mas aí eu acho que daí a gente consegue derivar várias coisas, né? Não, mas é legal você estar falando assim, Mari, porque hoje, quem vê, né? Pô, a Mari é um dos maiores escritórios, né? O teu escritório é um dos maiores escritórios de Santa Catarina e super relevante. E começou assim, fazendo um projetinho, como tu falou, de interiores e vai para mais um, mais um. Isso é muito legal, porque tem gente que acha que não, se a Mariana tá ali é porque ela já tinha vários primos ricos que começou aí. Não Não, é nada disso. e assim, Valdemar, há 16 anos atrás, a gente não tinha essas mídias sociais para nos ajudar na divulgação, né? Sim, Então, meu, era um trabalho formiguinha, assim, ó. O primeiro projeto que eu fiz foi um banheiro da minha casa. Aí os vizinhos viam a movimentação do banheiro. Ah, a gente pode ver o que tá fazendo no banheiro? Pegava o vizinho pela mão, levava, olha o banheiro. Nanã. E assim, vai, daí do banheiro vai para o quartinho, do quartinho vai para a sala, da sala vai para a sala e a cozinha, daí daqui a pouco já é meio apartamento. E o negócio vai crescendo, sabe? E ao mesmo tempo que ele vai crescendo, a gente tem que sempre ter a humildade também de saber que a gente pode sim, mesmo assim, fazer um banheiro hoje, fazer um quartinho hoje. Porque os arquitetos eles estão tomando uma proporção, assim, que eles acham que eles não podem fazer coisa pequena mais. Nossa, assim, sabe? Tipo, é tanta coisa para falar aqui que a gente vai ter para uma hora. Vamos lá. Não, mas eu achei legal começar assim. E tem uma outra coisa que tu falasse que eu acho que é extremamente relevante aqui na conversa, que é o seguinte: o arquiteto sai da faculdade sabendo de arquitetura, um pouco. Mas nada de gestão, zero, né? Assim, ou quase zero. E aí ter feito estágios em construtoras e empresas maiores, obviamente já te deu uma bagagem prática disso. Fora essa bagagem prática dos estágios, teve mais alguma coisa que tu fez lá no início ou que tu fez agora para estudar sobre gestão? Não, eu tenho assim, eu realmente tenho. Vou repetir uma coisa que eu já falei, eu vou muito no feeling mesmo, assim, tanto no feeling de gestão, de entender, eu gosto de entender o que a pessoa está pensando, se ela está motivada, se ela não está motivada, se ela quer, se ela não quer, se ela tem conhecimento, não tem, mas se ela não tem e ela tem interesse em ter, tem vontade. Então eu gosto muito de ir sentindo as pessoas, sabe? É muito difícil eu ler um currículo e achar a pessoa ali pelo currículo que é interessante ou não. Mas assim, não, eu nunca tinha tido nenhum conhecimento de administração. O que eu tenho é a minha mãe, que é economista, e desde muito pequena, desde quando eu comecei a ganhar, enfim, um pequeno dinheirinho chamado mesada, pequeno mesmo, para administrar, ela foi me dando noções financeiras, o que eu acho muito válido. Eu acho que isso tem que começar lá na infância, sabe? Então, assim, as noções financeiras, que eu acho que é um tema que a gente vai abordar aqui também, que eu tenho hoje, começou com a minha mãe, eu criança, e era no, assim, eu vou pincelar rapidamente para tu entender, porque eu acho que isso faz parte da formação da pessoa, né? Mas eu não lembro na época, mas se hoje uma mesada legal é R$ 400 por mês, sei lá, R$ 100 por semana por um adolescente, a minha era 200. Aí eu falava, mãe, mas como é que todo mundo ganha tudo? Mas aí tu não é todo mundo, aquela frase, né? Mas mãe, com metade desse dinheiro, eu não consigo fazer tudo que então tu não faz tudo. Então, assim, isso foi muito legal, sabe? Porque eu tinha que saber administrar o que eu tinha na mão para poder fazer as coisas. E vai desde lanche no colégio até o supérfluo. E ainda tinha que sobrar, sabe? Então era o milagre da multiplicação lá na infância. E hoje eu sou muito grata, porque hoje
enfim, quando a gente entrar aqui na parte financeira, eu vou falar melhor como é que funciona, mas assim, o escritório trabalha com reserva, eu não admito não ter reserva, então tem uma reserva que é a reserva de capital de giro e tem uma reserva que é para outros assuntos. Então, quando bate uma Legal. crise desse tamanho, é desesperador, é muito desesperador, porque eu não quero nem ter que mexer na reserva. Mas existe uma reserva para Aham. salvar. Só que isso é uma construção baseada em muita persistência, porque o arquiteto também ele tem uma tendência em começar a ganhar dinheiro e gastar, e não se Uhum. planejar. Então, enfim, do que eu posso ter tido de conhecimento antes, foi isso. Foi uma formação muito boa em casa na gestão financeira. E Boa. depois, aí, a partir de 2015, aí eu busquei muitas situações. Eu busquei assessoria jurídica para entender tudo que eu podia ou não fazer, assessoria contábil, além da contabilidade normal, eu queria entender. Eu fiz muitas reuniões com o advogado e o contador para entender o que podia, o Boa. que não podia, desembaraçar muitas coisas. Contratei uma empresa de gestão para me ajudar com planilha financeira e também como entender que o escritório de arquitetura era efetivamente uma empresa, porque eu não conseguia É ver que isso, ele era uma boa. empresa, né? Ele era um escritório de arquitetura, mas hoje, obviamente, eu tenho conhecimento de que ele é uma empresa, além de um escritório de arquitetura, e que para isso a gente precisa realmente ter um time engajado, e aí entram em várias vertentes aqui. Boa, boa. Mas eu acho legal o Glam Barros aqui falou até bem isso, zero noção em administração, né? E eu achei legal que tu falou dessa questão financeira, porque no fim é um dos maiores problemas e motivos de quebrar ou de ter, enfim, situações difíceis para os arquitetos e para as empresas em geral. Vamos começar por isso, então. Eu acho que finanças é um tema, assim, as pessoas não gostam muito, mas é que é super importante, extremamente relevante. É o que tu falou, nós somos uma empresa, não dá para tratar só como, eu sou um talento e deu. Não, não Uhum. resolve, né? Então, fala um pouquinho disso, assim, quais são os cuidados que tu tem hoje em dia em Ó, relação à parte financeira? eu vou falar uma coisa até bem engraçada, assim, que realmente, assim, eu vivi com a corda no pescoço, com o controle da minha mãe e a minha mesada, né? Então era muito engraçado, assim, tem N situações que eu poderia falar aqui que são até engraçadas do quanto ela tinha nos fazia ter o controle. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia nunca, e hoje em dia fica muito mais fácil, que hoje tem aplicativo para tudo, mas eu não sabia planilhar as coisas. Eu só sabia assim, entrou X, eu posso gastar Y, mas não tinha uma noção. Eu sabia que eu tinha conta para pagar, sabe? Aquelas coisas assim de escritório, já falando assim, né? Chega o Uhum. boleto e tal. Quando eu contratei essa equipe de gestão, que me ajudou, que fez a planilha financeira, que eu uso há 5 anos a mesma planilha financeira, que ela é muito bem feitinha, onde a gente consegue tal. Ele falou assim: onde é que onde é que tá a tua planilha do Excel com os teus gastos e tal? Eu falei, não tenho. Tá, mas e como é que tu sabe? Não, eu anoto na minha agenda, eu tenho a minha agendinha aqui, ó, daí tem uma folhinha sempre no começo do mês, e ali eu anoto o que entrou, o que tem que sair, e eu tenho os boletos pagos com os comprovantes, né? Ele falou, tá, isso tu não tem planilhado? Eu falei, não. Ele falou, tá, então me dá esse material todo aí que eu vou tentar entender. Passou, sei lá, umas 2, 3 semanas, ele falou assim, cara, eu acho que tu passou fome na Etiópia, na encarnação passada, e Deus está sendo muito legal contigo nessa, porque as tuas contas todas fecham no caderninho, assim, sabe? Tipo, eu não tinha, assim, projeção futura, com a meta, não tinha nada disso, sabe? E aí, eu vou te falar bem a verdade, hoje a gente tem uma planilha financeira, a gente trabalha com reserva, né? Tem que ter tudo isso que eu falei, mas ainda eu gosto muito de usar a minha intuição, sabe? Sabendo que eu tenho essa margem de segurança, eu gosto, assim, eu não tenho medo de arriscar, e eu acho que não pode ter medo de arriscar. Tem horas, tem momentos que a gente tem que peitar, tem que se decidir. E eu acho que é isso, é um equilíbrio. A gente não pode nem ser muito racional, nem ser muito emocional, né? A gente tem que ter o conhecimento, mas tem que usar a intuição, assim. A minha vida financeira ela é muito pautada nisso, assim. Tanto na vida pessoal, algumas decisões que eu tive, que eu fiz, de compra, disso, daquilo. Se eu fosse racional, eu nunca compraria, porque eu não tinha o dinheiro todo para comprar. Mas aí eu traço metas internas que me motivam a seguir Aham. e ir atrás, né? Então eu acho que Boa. o somatório disso, assim. É legal tu estar falando isso, sim. Primeiro, a questão da intuição.
a gente, eu acho que até um pouco antes, assim, do coronavírus, a gente estava numa tendência de tentar reprimir a intuição, né? De cada vez menos enxergar isso. E isso é tão importante, porque a intuição, na verdade, é uma, assim, dá pra gente filosofar aqui bastante, mas a intuição, ela traz uma série de conceitos que estão lá no subconsciente que a gente vê, percebe algumas coisas que conscientemente a gente não notou. Então, é muito legal tu falar assim, pô, eu sou racional de colocar aqui na planilha, mas eu continuo seguindo a minha intuição. E ao mesmo tempo, como é que é o equilíbrio disso, né? E ao mesmo tempo que eu achei legal também falar foi o seguinte, eu tenho uma reserva, eu tenho sempre ali meu capital de giro garantido, mas ao mesmo tempo eu também arrisco, né? Eu acredito e vou atrás, eu invisto. Isso é bom, né? Porque daí, mas para tu poder fazer isso, ter esse capital e poder arriscar, é porque tu consegues todo mês sobrar um pouco desse dinheiro e guardar, né? Ou seja, tu tens um controle financeiro, ou todo mês, ou uma boa Não é parte todo dos meses. mês. Não é todo mês. Escritório de arquitetura não é todo mês. A gente tem meses assim que, tipo, e é isso que eu coloco na mentalidade da minha equipe, sabe? Porque assim, a gente é que nem. A gente tem que saber estocar. A gente tem mês que a gente pode ganhar o equivalente a 3 meses. E pode ser que nos 3 meses seguintes não entre. Então, aquele mês ele tem que garantir os 3 próximos meses. Então, assim, é muito difícil, na verdade, porque é uma administração financeira sem tu saber quanto tu vai ganhar no mês seguinte, né? Então tu Aham, não tem aham. como prever, sabe? Tu não tem como prever. Tem essas coisas assim, traça uma meta do mês. Cara, não tem. Faz Tipo, um maio pode forecast. ser excelente, junho, julho, agosto pode ser horroroso. Não tem meta do mês na Sim, arquitetura. Da mesma forma que o seguinte, tu pode receber um projeto à vista, só que aquele projeto pode te levar 8 meses, 10 meses. sim. E aí? Né? E tem Então, assim, custo por 8 meses. por isso que eu acho, sinceramente, assim, o planejamento é muito, muito, muito importante, mas a gente tem que levar a intuição sempre na paralela, sabe? E saber Boa, ser boa, arrojado. boa. Por quê? Porque é o seguinte, ao mesmo tempo, é isso que eu tô dizendo, se a gente não sabe o dia de amanhã, pode ter medo, pode ter isso, pode ter aquilo. Mas quem não investe, não vai para frente, né? E hoje, assim, ó, são N formas de investir. É investir, às vezes, na tua estrutura física, porque a estrutura física de um arquiteto é o cartão de visita dele. É Uhum. sim, sabe? A gente trabalhava só com uma sala e agora a gente tá vai fazer um ano que a gente tá com uma sala a mais. Essa uma sala a mais eu fiz, que é essa que eu tô aqui, que é basicamente eu, o administrativo. A reunião é uma sala de atendimento e a equipe de projeto tá toda na outra sala. Quando o cliente chegava na outra sala, que era uma sala menor e ficava todo mundo junto, aquilo ficava meio atordoante, sabe? Hoje ele vem, ele olha, ele se sente à vontade e aí eu sinto muitas vezes que quando eu consigo trazer o cliente aqui, eu consigo fechar o negócio. E aí eu acho que a gente vai entrar num outro tema, que é sobre se valorizar, né? E aí é Boa, isso boa. Podemos falar isso já. que eu acho que é isso que é bem importante, sabe? O escritório hoje, eu vejo, porque infelizmente o nosso relacionamento profissional não tem uma base de honorários. Existem planilhas, Aham. existe a do IAB, existe a do CAUS. Ninguém usa. Sinceramente, vai Aham. todo mundo vai de acordo com as suas necessidades. E aí vira, pode falar palavrão aqui? Pode. Vira uma putaria, né? Vira uma putaria porque, tipo, o cliente vem aqui e fala: Ah, eu queria muito fechar com vocês e tal, mas eu tenho metade do teu orçamento. Metade não existe, gente, sabe? Por isso que eu trago o cliente aqui. Eu trago não é só para impressionar com a estrutura física. Eu trago porque eu tenho tudo que eu entrego, todos os books de projeto detalhado, ele vai entender tudo que ele tem, tanto de parte digital, quanto de parte física de projeto, quanto planilha comparativa de orçamento. Eu falo para o cliente assim, ó, cara, quando chegar na marcenaria, a tua marcenaria está aqui detalhada, tu tem autonomia para orçar com quem? Com quem tu quiser. A gente vai fazer uma planilha comparativa de 3 orçamentos, porque se a gente abrisse para fazer de 10, a gente não trabalhava mais e fazia só comparação Só de tô orçamento. forçando, né? E aí, nessa planilha comparativa de 3, a gente vê assim que um cara botou uma corrediça que custa R$ 15, o outro botou uma que custa 500, o outro botou uma que custa 1.500. É óbvio que não existe milagre, não existe mágica, as coisas são Sim. diferentes. Então é isso que eu ponho para o Perfeito. cliente, é isso que eu ponho para o cliente,
E assim, ó, para a gente não desvalorizar o nosso projeto, sabe? Ele vê o valor do projeto. Eu falo para ele que assim, ó, um projeto detalhado vai gerar uma economia de tempo e de valores para ele lá na frente. Um projeto mal feito vai gerar para ele uma bola de neve, um retrabalho. Então é isso que é importante, sabe? Que o cliente tenha conhecimento. E é por isso que eu sempre faço assim, tipo, invisto esse tempo em trazer o cliente para o escritório. E aí os clientes perguntam, né? Mas a primeira reunião tem custo? Claro que não. Como é que vai ter custo? A gente precisa se conhecer, sabe? Tipo, eu preciso entender o que ele quer e ele precisa entender o que o escritório pode oferecer para ele e, principalmente, tem que bater uma empatia entre as partes. Porque se a gente vai ficar 8, 10 meses juntos e o negócio não fluir, não adianta. Não tem valor que pague, né? Tipo assim, tu achou que fez um negoção, fez um projeto por 50 mil, negoção. Gente, pode ser a tua maior dor de cabeça. Então, assim, não vale a pena, sabe? A gente tem que saber. Agora, esse valor, não é assim, saber se valorizar porque eu acho que eu valho X. Não, esse valor tem que ser calculado. Tu tem que ter uma noção do custo das horas das pessoas. Não é uma coisa que se faz a ferro e fogo, sabe? Tipo, a gente vem buscando cada vez mais fazer. E eu tenho até medo de descobrir que a gente custa mais do que a gente acha que a gente custa. Porque A Daiane tá concordando contigo aqui, a Daiane Corsim tá falando, é verdade, muita gente faz preço por achismo. E, pô, não dá, né? Não dá. É o que tu falou, tem que calcular. E aí eu queria falar disso, assim, precificar. Como é que vocês fazem, assim, para... Porque a precificação não é simples, né? Não dá pra gente falar assim, ó, é metro quadrado só. Como é que eu calculo o meu metro quadrado? Enfim, tem uma série de coisas. Como é que vocês fazem aí hoje, na prática? eu ainda não tenho a fórmula ideal, tá? Eu tenho buscado entender, a gente tem uma planilha que a gente tenta colocar, a gente se obriga a colocar as horas que a gente está trabalhando em cada projeto. Então, o custo da minha hora é um, o custo do arquiteto coordenador é outro, o custo do estagiário é outro. Só que assim, o que acontece? Felizmente, a gente tem clientes que a gente atende há 10 anos, assim, sabe? E o cliente já mais ou menos sabe como é que funciona, quanto que custa e tal. Então, realmente, eu tento traduzir esse valor da hora para uma relação do cúbio metro quadrado, uma porcentagem do cúbio metro quadrado. Por quê? Porque daí o cliente que fez um projeto agora, se ele voltar daqui a 5 anos, ele mais ou menos já sabe como é que funciona. É claro que assim, a gente não tem um valor X, uma porcentagem determinada por metro quadrado, porque tudo varia de acordo com a complexidade do projeto e a área a ser trabalhada, né? Eu não posso pegar um projeto extremamente complexo, porém de 500 metros quadrados, e aplicar 25% do CUB que eu poderia fazer num ambiente menor, complexo. Então, tem que ter também, aí também a intuição tem que valer, sabe? Então, assim, a gente vem cada vez mais buscando entender a hora homem, né? Quanto que vale, eu acho que a Renata Pena tá falando isso, né? Tentando entender cada vez mais quanto que vale a nossa hora. E é isso que eu tenho medo, porque hoje, querendo ou não, o nosso valor de projeto ele é um valor um pouco mais alto que o mercado, assim, talvez. Eu não considero nada alto, porque eu acho que vale cada centavo. E eu já vi que até cobrando da forma que a gente cobra em alguns projetos, a gente não tem lucro. Porque às vezes o projeto despendeu de muito mais tempo do que a gente estava preparado, né? E eu tenho medo de descobrir, analisando hora homem ao pé da letra, que a gente deveria cobrar mais caro ainda, entendeu? Porque realmente a gente detalha tudo, assim, é um tempão. E aí, vamos lá. Aí tem o contrato, né? O contrato que a gente se resguarda com o cliente, né? Esse contrato, ele tem várias cláusulas que tem que ser boas para as duas partes. Então, assim, já aconteceu e aconteceu agora, recentemente na quarentena. No caso, o cliente não queria sair, eu fui até ele, expliquei como é que funcionava toda a forma de trabalho, levei os books, levei computador, levei tudo. Não, é isso que eu quero, tá fechado. Então tá, vou te mandar meu contrato. Daqui a pouco mandou o contrato, ele, não. Esse contrato eu não vou assinar, a cláusula X, a Y e a Z, eu não concordo, isso e aquilo. Aí eu falei, não, vamos conversar de novo? Vamos. Aí fui lá tentar explicar tudo certinho. Aí metade entendeu, metade não entendeu e realmente queria que tirasse do contrato. E às vezes, realmente, dependendo da situação, era um projeto excelente para o escritório nesse momento. Eu falei, não, então vou flexibilizar de lado, flexibiliza daquele. A gente tem que ter um jogo de cintura para isso.
E às vezes, mesmo com o contrato assinado, vamos supor uma situação aí que gera muito retrabalho, que são as alterações do cliente. As alterações, elas têm que Sim, ter um limite. Elas têm que ter um limite para claro. acontecer, né, e tal. E isso está previsto em contrato. Daí, depois que o cliente validou, vamos por ele validou o layout, a gente seguiu para o 3D. Aí tá lá o 3D todo detalhado, ele fala, não, mas sabe o que é? Eu quero uma alteraçãozinha no layout. Poxa, olha o trabalhão que a gente vai ter que fazer. Não, tudo bem, vamos Sim. fazer valer a cláusula, sei lá, 5.1 do contrato que diz, né, após aprovação, se voltar, tarará. Não vai, né? Tu acha que vai? Aí É o cliente, difícil, é não, mas difícil. não é É difícil. isso. É só uma alteraçãozinha, por favor, e tal. Aí tu fica numa sinuca de bico, sabe? Eu não, a minha meta Uhum. aqui é tentar ao máximo não me indispor ou a equipe com o cliente. O cliente, eu bato na tecla que o cliente realmente tem sempre razão, eu tô do lado do cliente, eu brigo pelo melhor orçamento para o cliente, eu quero. Mas às vezes a gente tem que fazer a situação ser boa para as duas partes, porque senão é uma ida sem volta, né? Boa. Não, mas é legal que tu tá falando que tu bota no contrato. E se o cliente pede a alteração, tu já pontua, né? Ó, aqui não daria para fazer. Aí ele já percebe que tu tá fazendo uma coisa enfim, tu tá fazendo algo a mais do que o combinado. Ele dificilmente vai pedir outro, né? Porque tá no contrato, porque tu já falou, já explicou. Então, organizar isso é super importante. Se tu não bota isso no contrato, se não tá isso combinado, aí não tem, né? Aí ele pode pedir quantas quiser e vai sem limite daí. É, Isso é bacana. eu digo assim que o contrato ele não é para ser levado a ferro e fogo, né? Ele é só para assim, ó, para as partes se respeitarem, né? Para ter um bom senso. Perfeito, Então, não quer dizer assim, perfeito. não quer dizer que chegou numa situação que eu preciso usar uma cláusula do contrato, então eu já vou mandar minha secretária ligar para o cliente e aplicar a cláusula do contrato. Perfeito. Não funciona assim. Então, é aquele lado humano que a gente realmente tem que ter sempre, em todas as etapas, tanto na etapa de projeto quanto nas etapas burocráticas, né? Então, isso é muito, muito Perfeito. importante. Ó, até Boa, porque boa. um bom E briefing de aí, trabalho, é, um bom briefing evita o retrabalho. combinado não Sim, sai caro, disse a Ivana. é isso. E ali antes também falaram que um bom briefing evita retrabalho. Sim, por isso que eu até Boa. Eu falei. acho que esse, Oi? eu acho que esse é um baita assunto para a gente falar, assim, que é briefing, né? Porque no Olha que fim, bacana. muitos dos erros estão Pode aí. falar, pode. Não, muitos dos problemas Então, ali. estão no briefing, né? Nascem no Então, briefing. uhum. E aí, sim, aí vem uma situação de que eu acho que também vale a pena falar. Como é que a gente tenta deixar o cliente bem participativo nessa história, né? Lá no começo, quando a gente fecha o contrato, a gente cria um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo vai estar todo mundo que está envolvido naquele projeto, tá? Seja ele os clientes, o arquiteto coordenador, o administrativo do escritório, que eu acho que vale depois a gente entrar sobre isso, sobre o administrativo do escritório. Esse grupo do WhatsApp lá no início, ele é só para que o cliente passe tudo que ele gosta ou não gosta. Só que tem clientes que já têm as suas pastas lá, suas bibliotecas prontas já para falar tudo e tem cliente que não tem, que tem uma dificuldade de colocar para fora o que precisa. Aí, a gente Sim. recentemente desenvolveu um questionário de briefing, acho que eu já te falei isso, que tem mais ou menos umas Boa. 300 perguntas, né? E a gente tentou, foi um questionário que ele foi desenvolvido em várias reuniões aqui no escritório, com todo mundo junto, porque eu defendo que a participação de todo mundo é muito importante, que cada um pensa de um jeito, todo mundo tem alguma coisa para agregar, seja num projeto, seja numa reunião de formação para alguma coisa para o escritório. Então a gente foi assim, mas assim, ó, pensando nos mínimos detalhes, sabe? Tudo que tu pode pensar que pode existir num ambiente tá ali. Então, assim, o questionário começa cozinha, área de serviço, sala, e vai perguntando, perguntando, perguntando. A gente tem clientes que respondem bem rápido, porque estão super na empolgação de responder o questionário, e tem cliente que acha tão extenso que responde em partes, né? Porque é longo mesmo. Mas essa parte do briefing, ela é extremamente importante para evitar retrabalho. Não quer dizer Sim. que não vá ter retrabalho, porque tem clientes que respondem uma coisa e depois querem outra, mas assim, ajuda muito. E uma coisa bem bacana só sobre briefing,
Eu participei daquela live que vocês fizeram aqui com o Maximiliano, sabe? Aham. E aí, Sim. agora ele me convidou para a gente fazer uma live juntos, que vai ser só sobre briefing de cozinha e espaço gourmet, bem nichada. Só vamos falar Pô, uma hora legal, falando legal. só das necessidades de cozinha e espaço gourmet. Semana que vem a gente vai fazer. Ai, que legal, que bacana. A Lili Masto tá perguntando se você trabalha fora de Floripa. Trabalha, né? Sim. Sim, sim, a Ivana é arquiteta aqui, sócia do escritório também. Já respondeu para ela, sim, Ah, a gente ela respondeu aqui. recentemente a gente acabou de entregar uma casa no Morumbi também. Eu tinha bastante receio de fazer projeto longe, porque eu achava que fugia do nosso controle, assim, sabe? Tipo, do que a gente podia acompanhar, do que a gente podia assessorar. Só que a gente se espantou positivamente com relação a isso, porque hoje em dia, numa obra aqui, às vezes o administrador, quando tem administrador de obra é mais fácil, sabe? Porque o administrador ele filtra muito. Mas quando é direto o empreiteiro, toda hora, dá um pulinho aqui. Ah, isso aqui a gente tem que rever, dá um pulinho aqui, dá um pulinho aqui. E lá era FaceTime. Toda hora, olha, isso aqui, ó, mostrando, né? Isso aqui, talvez a gente tenha que fazer uma. Uhum. E aí, tipo, se resolve e vai muito mais rápido e as coisas fluem. E aí eu pensei, claro que para fazer um projeto fora, eu só me sinto confortável porque o nosso projeto é muito detalhado. E daí volta tudo, né? O tempo que a gente investe no projeto detalhado, especificando todos os materiais, aumentando tudo, cotando. E aí isso me dá segurança para aceitar um projeto. Porque eu sei que não é o tema dessa live, mas uma coisa que me incomoda muito, muito, muito na arquitetura é o ego arquitetônico, que eu comentei aqui no início, que as pessoas parecem que elas têm necessidade de dizer, eu tenho projetos em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, mas não está fazendo nada direito, sabe? Então, assim, eu prefiro ter projeto só que eu consiga fazer direito. Então, conseguir fazer um bem em São Paulo, sinto que São Paulo é um lugar que eu posso explorar, mas eu prefiro ir devagar e dar certo do que eu ter que me gabar que eu fiz milhões de projetos em milhões de lugares se eu não tenho autoridade ou conhecimento para isso, né? Ou até estrutura, às vezes, dependendo da quantidade de projetos, né? Boa. Sim. E aproveitando, assim, eu acho que esse tema é bem, bem importante. Falou de briefing e agora uma etapa que vem antes, que é a captação de cliente. Eu acho que isso é super importante, que é a indicação, ela ainda é talvez o maior ou um dos maiores fatores de captação de cliente para os profissionais de arquitetura. Como é que vocês fazem hoje, assim, primeiro, para aumentar a indicação e outros canais de captação? O que vocês usam? Valdemar, eu vou te falar bem a verdade. A gente usa vários canais, a gente está bem engajado nas mídias sociais, a gente fez uma divisão aqui no escritório, cada um é padrinho de uma rede, então, assim, tipo, eu sou responsável pelo Instagram, a Elis é responsável pelo Pinterest, a Manu pelo LinkedIn, e a gente está tentando se movimentar em todas elas, né? Mas... Legal. Hã? Legal. Ah, tá. Mas eu acho que a rede ela só serve para te dar um embasamento, para as pessoas começarem a parar, prestar atenção no teu trabalho, sabe? Eu não acho, assim, a gente tem clientes, sim, que já vieram pelo Instagram, tá? Tem, que ela falou, olha, eu te achei pelo Instagram, mas depois disso eu fui pesquisar, eu fui ver, eu fui não sei o quê. Então, eu acho que as mídias sociais, elas hoje em dia ajudam muito, principalmente para quem está começando, né? Que não Sim. tem portfólio e tal, e aí pode ir lá colocando através de 3D. Mas eu acho que as pessoas ainda gostam de se certificar de outras formas e a indicação ainda é o forte, sabe? Então eu gosto sim de tentar ao máximo, não vou dizer que eu tenho 100% de aceitação de todos os meus clientes, mas talvez uns 95% eu tenha. E esses clientes geram indicações que a gente vai seguindo e eu gosto muito quando o cliente vem para o escritório com uma referência de outro. Porque quer Boa. dizer que ele já não vai ter uma surpresa, né? Ele já veio, claro que pessoas são diferentes, enfim, personalidades e tal, mas eu gosto muito quando vem o cliente dizendo, fulana, eu vi o teu trabalho no Instagram, mas depois eu me identifiquei um apartamento em tal lugar e aí eu conheci a fulana daí sim, entendeu? Então eu gosto muito disso. E eu questiono um pouco as mostras de decoração, assim, a gente até recebeu 2 convites bem legais para fazer esse ano, não sei se vai sair ou não,
Vamos fazer por causa dos convites recebidos, mas eu questiono muito sobre as mostras de decoração. Acho que no passado foram muito eficientes, tá? Hoje, eu acho que o público que vai na mostra não é mais o público, não é mais o cliente. A gente vê ali muito estudante, muito fornecedor para olhar acabamento, para olhar. Eu vejo quando eu estou na mostra, quando, né, a gente não fez em 2019, mas a gente fez em 2018, 17, 16 e foram mais de 15 mostras no total. Então, eu questiono um pouquinho esse investimento, é um investimento muito alto. Entre compra do espaço, entre execução, e para tu fazer bem feito, tu investe mais em assessorias de imprensa, em mídia, em isso e aquilo e tal, e não tem fim, né? E eu acho que o retorno não é esse. De novo, eu acho que a mostra de decoração, ela te cria a mesma coisa que a mídia social. Ela te cria um embasamento. As pessoas, elas vão te usando, eu lembrei do ambiente que tu fez em tal lugar, e tal lugar, e tal lugar, e tal lugar. Então, questiona um pouquinho, tá? Sim, mas querendo ou não, uma amostra, as mostras e as próprias redes sociais, elas trabalham muito forte a tua marca, né? Então, talvez não gere aquele retorno imediato, mas é um trabalho, é uma construção. Tu participou de 15 mostras, né? Então, querendo ou não, isso certamente ajudou na construção da marca, da identidade Mariana Pesca Arquitetura. Então, mas concordo que é super difícil da gente mensurar, falar, pô, veio tantos clientes, etc. É difícil, porque geralmente é indireto, não é direto. Mas tem uma questão que tu falasse que eu achei bacana, que é o seguinte, pô, talvez 95% dos meus clientes estão satisfeitos, né? Tu tem essa percepção. A primeira pergunta tu mede isso? E a segunda pergunta como é que tu faz para eles ficarem mais satisfeitos? A gente até está pensando agora, foi uma ideia bem recente, em talvez tentar fazer uma pesquisa com os clientes para ver o grau de satisfação deles. Eu fiz já isso em 2015, quando eu fiz esse processo de gestão, mas foi uma coisa muito simples. A minha forma de medir é muito o retorno do cliente para um novo projeto e a indicação dele para um outro cliente. Então, assim, quando eu vejo isso acontecer, eu sinto que eu agradei, né? E isso acontece com uma certa frequência, felizmente. Mas, assim, não sei te dizer, assim, de uma forma também, não consigo medir exatamente quantos clientes eu tive. Sei também que tive clientes que não ficaram extremamente satisfeitos. Só que agora, Claro. o que eu posso te dizer é o seguinte, eu não meço esforços até o final, seja o cliente satisfeito ou insatisfeito, para botar a última flor no vaso do apartamento, a última situação da cliente. Então, não é uma indisposição com o cliente que vai me afastar dele. Eu sou meio osso duro de roer. Talvez, assim, até isso me faz continuar mais para mostrar para ele que eu não desisto, entendeu? Até o fim. E aí, depois, segue vida e tal. E eu acho que é isso que acaba dando essa satisfação. Assim, agora, antes da quarentena, na terça-feira, dia 17 de março, a gente conseguiu fotografar 2 apartamentos muito legais que a gente precisou. Claro que o cliente ele termina, mas ele falta muita coisa ali de ambientação, disso, daquilo. Então a gente acabou se envolvendo uma semana antes, ambientando tudo. E eram clientes que a gente já tinha finalizado com uma relação excelente. E essa uma semana de ambientação pré-fotos estreitou ainda mais a nossa relação, sabe? Então são coisas que eu acho que vale sempre a pena. Se dedicar só vale a pena, não tem o que perder, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que às vezes as pessoas elas ficam muito presas, vamos supor, o meu contrato ele tem um número de horas. Agora, Sim. Se acabou meu número de horas e o interesse do material fotográfico é meu, eu vou ter que cobrar do cliente essas horas que eu tô indo lá ambientar, porque eu quero as fotos daquele lugar. Sabe? Tipo, não. Então eu tenho cliente que perguntou isso. Não, vocês podem vir fazer as fotos, mas é que o nosso banco de horas já terminou e aí eu queria entender como é que funciona. Eu falo, não, relaxa, sabe? Relaxa. É esse tipo de flexibilidade que a gente tem que ter, né? Boa, boa. Então, é bacana tu tá falando isso. Tem formas de medir, Mari, super simples, assim, que é medir NPS, que é uma pergunta só. E hoje tem ferramentas tipo SurveyMonkey. Tem um monte de forma boa e prática de fazer isso, que eu acho que vale a pena. Eu concordo contigo que eu acho que vale vocês retomarem. Porque a simples pergunta de você indicaria o meu escritório para um amigo ou colega
promove indicação. Porque a pessoa pensa, pô, eu indicaria assim, e aí promove indicação, então é uma coisa bem legal. E o que tu falou de não medir esforços é muito bacana. E aí a dúvida a gente consegue agradar mais quando a gente vai até o final. E aí a Daiane Corsim perguntou aqui, os projetos sempre têm execução e decoração, porque daí a gente consegue ir até esse final e aí entregar e tal. É assim que funciona? Sempre tem ou não necessariamente? Não, e eu acho que a pergunta dela também é legal para explicar uma outra coisa que as pessoas podem ter curiosidade em saber, que é assim, ó, como que a gente cobra, né? Não é quanto a gente cobra, mas como que a gente cobra, não falando de valores e tal. O valor do projeto tem um custo que a gente já conversou aqui, que é baseado em horas, metro quadrado, complexidade, enfim. Mas como funciona a execução, né? Como é que aquele book lá se transforma na casa ou no escritório ou no que for do cliente? A gente optou aqui no escritório por não fazer administração de obra, tá? Eu entendi que assim, ó, ou a gente tinha uma equipe de engenharia para fazer essa administração paralelamente, ou a gente estava botando os pés pelas mãos, porque a gente não ia fazer bem feito, tá? Então, o que eu explico para o cliente aqui é que ele está comprando do escritório um projeto extremamente detalhado e que esse projeto a gente vai encaminhar para todos os orçamentos, seja a parte de administração de obra até o último objeto de decoração que vai ali dentro, né? Essa parte de administração de obra, a gente tem algumas empresas que a gente indica, algumas a gente já trabalhou mais, algumas menos, algumas eu estou com vontade de iniciar uma parceria para ver se é boa, enfim, já me decepcionei com algumas também. E essas empresas, elas fazem todo o orçamento da administração da obra, tá? Então, a administração não compete ao meu escritório, mas a gente indica. O que a gente inclui na nossa proposta, além do projeto detalhado, é um banco de horas, que é esse que eu citei já, um banco de horas. Esse banco de horas, ele é para quê? Para que a gente vá na obra tirar alguma dúvida, para que a gente vá na loja com o cliente para escolher alguma coisa. Só que a gente põe um banco de horas que é condizente para aquele apartamento e normalmente, raríssimos os casos, a gente passou do banco de horas. A gente entendeu que o banco de horas é a forma justa da gente cobrar o acompanhamento do cliente. O que muitos fazem? Uma porcentagem em cima do que o cliente ganha, né? Ah, não, a gente acompanha, mas é 10% em cima de tudo que tu comprar. Eu não acho nada justo. Eu não acho justo, sabe? Porque eu especifiquei um tapete. Se esse tapete vai custar 1.000 ou 50.000, não faz diferença. Por que eu tenho que ganhar em cima dele? Mas o tempo que eu despendi para assessorar na compra dele foi 1 hora, meia hora, 40 minutos, 15 minutos. Esse tempo é, sim, efetivamente o meu trabalho, entendeu? Então, o cliente compra o projeto e um banco de horas para que a gente acompanhe a execução feita por uma administração, certo? Perfeito. E aí, dentro desse banco de horas, a gente vai, sim, até onde o cliente quiser. A gente vai até o final, vai até o vasinho com a florzinha, com não sei o que, vai até onde quiser. Ou, de novo, eu posso gastar esse banco de horas até um limite que o cliente já está lá dentro, mas ele não terminou de ambientar e o interesse é meu, porque eu quero essa... Aí, cabe a mim resolver se eu vou fazer ou não, e normalmente eu faço, então eu sempre extrapolo um pouco mesmo. Boa. Bem legal. O Hélio Christen até comentou aqui, pô, adoro esses papos abertos, trocando experiência. Isso é muito legal, né? Porque eu tô vendo pelo perfil das pessoas que estão participando da conversa, dos comentários, a grande maioria é arquiteto, ou designer ou decorador. Então isso é muito legal, porque é justamente o mesmo perfil de problemas, de situações que tu tens no dia a dia, né, Mari? Então isso é ótimo. E tem uma questão que eu... Desculpa, eu acho legal, assim, ó, tipo, eu não tenho problema nenhum em falar das nossas experiências, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, sabe? Todo mundo tem dúvida e eu acho que a gente falar de uma forma mais aberta, sem esconder, sem não sei o que, eu não tô entregando meu ouro para ninguém, eu só tô fazendo com que as pessoas reflitam e encontrem o seu caminho para fazer o deles, né? Tipo, esse é o meu jeito. Quer continuar cobrando com a administração? Cobra. Não, eu não me sinto confortável. Tu pode se sentir, enfim, sabe? Boa, boa, boa. Bem legal. E aí eu acho que tem um outro tema que é muito bacana, que é gestão da equipe. Os sócios e etc. Isso a gente já conversou, tu já falou rapidamente para mim. E eu queria entender melhor, Mari, como é que tu faz, primeiro, para conseguir encontrar talentos para fazer parte do escritório de vocês
E segundo, como é que tu mantém essa galera animada, motivada e produzindo bem? Porque a gente sabe que no trabalho criativo não é assim, trabalhar das 8 às 18, as pessoas vão dar o máximo. Não é assim que funciona. Se elas não tiverem com tesão, com vontade, não vai dar boa, né? Então tem que ser organizado, mas tem que estar com vontade. Como é que tu encontra uma galera boa e como é que tu mantém essa galera motivada? Tá. Só vou responder a pergunta que cabe aqui do tema que a gente acabou de falar. Como que a gente compartilha com o cliente essas horas do banco de horas? Acredito que é isso, né? Que ela perguntou. Uhum. Então, assim, para isso a gente tem uma auxiliar administrativa que vai entrar agora nessa resposta seguinte. E a gente trabalha com uma agenda do Google, que é compartilhada, e ali a gente sabe quantas horas cada um ficou em cada cliente. E isso tudo ela planilha e ela manda, às vezes semanalmente, às vezes quinzenalmente, às vezes mensalmente, de acordo com a demanda do que foi feito para o cliente. Então, ele tem lá o total do banco dele e vai sabendo quanto que está deduzindo, quanto que está para acabar ou não está para acabar. E assim, se acabar, só para dizer, se acabar, quando tiver ali umas 5 horas para acabar, se tiver para terminar, a gente nem fala mais sobre isso e termina, enfim. Agora, não, ainda tem uma demanda muito grande pela frente, eu sento com o cliente, vamos fechar um novo banco de horas? Vamos fechar mais 10 horas, 20 horas, 30 horas. E aí esse valor já está acordado lá no contrato. Então, assim, fica Boa, tudo bem claro, bem transparente, sabe? boa, Agora, boa. Bem bacana. sobre equipe, então, dentro desse processo, né, que eu pesquisei muito de como fazer esse novo formato do escritório desde 2015, com todo esse apoio que eu te falei, eu acabei entrando também para a Asbeia, onde eu participei durante talvez 2 anos do GTC, que é o Grupo de Trabalho de Contratos, onde a gente também debateu intensamente esse tema para tentar achar a fórmula da felicidade que não existe. Não existe. Então, assim, qual que é a minha fórmula da felicidade, tá? Eu transformei a empresa numa SS, ela era limitada, onde eu era só a única sócia, né? Tinha um sócio para constar, que era minha mãe, mas eu era a única sócia da empresa. E transformei ela numa SS, que é uma sociedade simples que só admite sócios de serviço, né? Quer dizer, pode ter sócio de capital também, eu não tenho, eu continuo sendo a única sócia de capital. E ela admite sócios de serviço, desde que todos sejam da mesma profissão. Então, Tá. seriam todos arquitetos, acho que designer também pode entrar, no meu caso são todos arquitetos. Então, não quer dizer que a pessoa entrou aqui, ela já está na SS, já é sócio, já está ali, tarará, tarará. Não. É uma construção. Então, eu tive 2 primeiras sócias, uma já veio até a sair, a Ivana continua como sócia, e depois entrou a Elisa e o Guto. Então, hoje a minha SS sou eu e mais 3 sócios, tá? Todos Legal. eles foram meus estagiários, que ficaram bastante tempo como estagiários. Depois ficaram nesse limbo como arquitetos ali, que daí a gente transforma numa PJ e tal, e faz um programa de incentivo para que eles tragam clientes também para o escritório, clientes deles, né? Tendo uma porcentagem maior em cima disso e tal. Então, e aí a gente ainda tem mais. No momento, então, nós estamos com 4 sócios de serviço, né? Tá. Eu abro uma porcentagem do lucro que é distribuída para eles. E aí todo mundo ganha Prolabore. E aí a gente tem mais 2 Legal. arquitetas são PJ. Essas 2 arquitetas são PJ, e aí tem, enfim, o nosso acordo ali com relação com nota fiscal e tal, certinho. Tá E cortando. Será que é tu ou sou eu? Deu eu uma acho que és tu. cortada. É? Eu acho que Pode és tu, mas ser? Pode ser. eu posso repetir. Deixa eu botar aqui. Travou só o Valdemar ou travou. Alô? Valdemar? Eu tô aqui. Eu não só não entendi se tu tá travado também. Eu acho que tu tá travado. Tá. Eu continuo. Tu tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem robótico, assim. Não, é bem tranquilo. Então, será que travou o meu?
Parece que Tá voltou, o travada? pessoal tá falando que voltou. Ó, a Quem Zanus tá Arquitetura voltou. Alguém tá travado? Travou, a Ivana falou que travou. travando? Eu travei. Tá, eu acho que agora posso voltar? Vai, toca o pau. Tá, então tá. Então daí os sócios de serviço, aí a gente tem duas arquitetas que são PJ e a gente tem um estagiário, que é o Glam, e aí a gente sentiu a necessidade de um tempo para cá de uma assistente administrativa. Então, assim, pode parecer que um escritório de arquitetura não tenha necessidade, né? Mas ajuda absurdamente, até porque essa pessoa que é a Danúbia, ela não, o combinado é que ela é uma pessoa multidisciplinar aqui dentro, né? Então, ela não faz só o administrativo, financeiro, contas a pagar, contas a receber, não. Ela está ali, tanto no atendimento, quanto auxiliando na parte de orçamento, sempre tentando tirar uma demanda dos arquitetos do que não depende de projeto, inclusive nas Certo. mídias sociais e tal. Então, é sim um investimento muito bom que tira uma carga que não precisa ser do arquiteto, né? Boa. Organiza, na verdade, o dia a dia do arquiteto, organiza essa questão de banco de horas, uma série de coisas. Acho que só tem vantagem. Porque o trabalho mais importante do arquiteto é produzir, criar, estar junto, acompanhar a obra, acompanhar a cliente e não ficar resolvendo problemas administrativos, que é Exato, a onde gente não tem que agrega muito focar, a gente tem valor. que ser. A gente tem que focar no que realmente a gente é útil, né? Por exemplo, Isso. assim, o que eu sou útil? Eu sou muito útil na captação. Então, o meu marido brinca assim, Mariana, tu vende geladeira para esquimó, sabe? Tipo, esse cliente ali que questionou o contrato, eu fui lá conversar com ele, eu consegui aumentar o valor do contrato. Tipo, porque ele queria uma coisinha a mais, e aí eu assim, não, tudo bem, a gente faz isso, aumenta um pouquinho aqui e tal. Daí eu voltei para casa dele, e daí eu falei, aumentei o contrato. Enfim, então assim, eu sou útil nessa parte da venda, sabe? Da captação. Eu sou útil na parte do lançamento do layout. Eu gosto muito de resolver todo o layout, eu gosto de ver os fluxos, entender tudo. E além de tudo, nesses 16 anos acompanhando obra e fazendo projeto, eu sei muita coisa técnica e que eu falo para eles, me suguem, me perguntem tudo. Agora, eu não faço 3D. Eu não sento Aham. e faço 3D. E eu não me sinto falta disso, porque é uma coisa que vai me demandar um tempo que eu já não tenho mais para fazer. E eu posso sim ter uma equipe que me ajuda nisso. Então, trabalhar em equipe é isso, é cada um saber onde pode ser útil, onde pode agregar, onde pode aprender, porque eu aprendo com eles, eles aprendem comigo o tempo inteiro. E eu acho que é isso que mantém a equipe motivada e engajada, sabe? É eles sentirem que eles têm em mim um apoio para aprender e que eu abro para eles participar muito. Então, ninguém quer vir para um escritório trabalhar de desenhista e não opinar. Isso é frustrante, Aham. entendeu? Então, eu acho que é aí que a gente mostra bastante assim essa parte do engajamento, que realmente eu sinto que é uma equipe bem afinada, assim. Boa, boa. E todos os projetos, eles passam por ti? E a outra dúvida é como é que tu te comunica com os clientes? Como é que se dá essa comunicação ao longo de projeto, acompanhamento, etc., com o cliente? Também passa tudo por ti? É tu que atende sempre o cliente? Como é que funciona essas duas coisas? Todos os projetos passam por mim. Então, assim, ó, essa parte do layout eu realmente gosto de. Aí que tá, vamos por exemplo, eu gosto de resolver o layout, eu gosto de entender o layout perfeito ali. Mas eu não sou eu que vou ficar deixando o layout bonitinho para mostrar para o cliente. Eu resolvi o layout, e aí alguém da equipe vai transformar ele no bonitinho lá e a gente vai apresentar para o cliente. Então é isso que assim, tipo, eu tenho que botar a minha energia e o meu tempo no que eu posso ser muito útil, certo? Perfeito. E aí depois eu vou participando, tipo, tudo que é feito aqui no escritório passa por mim, eu checo. Só que antes de passar por mim, cada projeto tem sempre o seu administrador de obra, né? Que é o arquiteto administrador, na verdade, o coordenador, não é administrador, coordenador. Então, antes de passar por mim, passa pelo coordenador, o coordenador filtra esse projeto, aí o projeto vem para mim, eu filtro de novo. Então, é um double check que serve para que. E aí eu acabo sabendo tudo que está acontecendo. Mesma coisa no 3D, tá desenvolvendo 3D, então diariamente
Ou eu estou do lado ali acompanhando, ou eu estou recebendo no WhatsApp um vídeo da maquete girando e me perguntando algum detalhe do que está acontecendo e eu estou ali opinando e fazendo acontecer junto, tá? Eu costumo fazer com o cliente o seguinte, a gente tem esse canal do WhatsApp, né, que eu falei lá no início, que ele fica ativo até o final do projeto, então o cliente está ali sempre em contato com todos nós. Eu costumo deixar sempre o coordenador do projeto responder antes, porque eu gosto que o cliente sinta que pode confiar também no coordenador, além de mim, tá? Normalmente, o número de idas do coordenador na obra é muito maior do que o meu. Então, o coordenador vai várias vezes, daqui a pouco ele fala, Mari, vamos lá, que agora eu quero que tu veja um determinado assunto. Aí eu vou, entendeu? Então, é meio como um filtro e todos os atendimentos com o cliente, seja aqui no escritório ou em loja, normalmente, 95% das vezes é feito por mim. Já aconteceu de um caso, o coordenador fala, não, pode ir o Guto escolher isso comigo, porque eu já estou em dúvida entre esse e esse, a Mariana já opinou ali no WhatsApp, não tem problema se o Guto for. Então, quando o cliente começa a se sentir um pouco confortável, aí pode sim também ser o coordenador, mas normalmente sou eu. Tá, legal. A letrária, a arquitetura falou que travou. Pessoal, dá um ok assim, se estiver legal. Travou de novo? Pra mim tá funcionando bem, eu tô te vendo bem. Eu tô te Tu tá me vendo ouvindo que nem bem? um robô, assim, mas eu tô te escutando. É mesmo? Tá bom. Eu acho que a minha internet... Eu tava no Wi-Fi, eu botei pro 4G, eu não sei se melhorou, se piorou. Mas, enfim, tá bom. E me diz uma coisa, tu falou da gestão de tarefas. Pra gente finalizar, porque tá acabando nosso tempo. Tu falou da gestão de tarefas e tu falou que tu usa para medir, por exemplo, o Google Agenda. Tu usa alguma outra coisa para medir? Tipo um Do It, um Run It? Tu usa algum outro? A gente implementou o Duit agora durante a quarentena. Eu comprei ele antes da quarentena e todas as nossas reuniões de implementações foram online agora durante a quarentena. Então, a gente está nesse processo de passar toda a nossa gestão para o Duit, tá? Até então, Legal. a gente estava se virando através do Google mesmo e de, enfim, planejamentos internos e a gente sentiu a necessidade de ter um programa de gestão melhor. Mas assim como tudo, tem um período de amadurecimento disso e a gente está dentro desse período de começar a utilização do Duit para melhorar ainda mais a nossa gestão. Ah, legal. Eu vou só escrever Do It aqui, porque eu tava... É um programa específico para história de arquitetura, né? E eu acho que é uma boa dica aí para quem quer se organizar. Ele até tem, assim, aprendendo ele agora, tem outros segmentos que usam ele, inclusive numa parte de e-commerce ele tem, que a gente não está usando, mas ele, 90% dele é dedicado para escritórios de arquitetura e tem grandes escritórios que já fazem uso dele, e ele é muito aberto, assim, sentir necessidade de uma determinada ferramenta que não tem. Eles são muito abertos a incorporar, em fazer e tal, então eu gostei bastante, assim. Boa, Mas, assim, mais pra frente posso falar melhor sobre ele. Boa, o Nicolas Alencar até botou ali qual é o URL para as pessoas conhecerem, eu acho que é uma boa dica. E a Jerusa tá falando, pô, que pena que não consegui acompanhar. A Jerusa, seguinte, vai estar gravado 24 horas no Stories do NCD, e além disso, depois a gente vai disponibilizar também na escola NCD. Eu vou botar aqui, a gente salva todas as nossas lives e a gente coloca na escola. Eu vou botar aqui qual que é o caminho para vocês irem lá e aí as pessoas podem acessar depois essa live. A gente publica geralmente ou no mesmo dia. Ah, obrigado, o Flávio botou, coloquei ali também. A gente publica todas as lives lá. Mariana, olha só, alguma Valdemar, coisa deixa para eu só falar. finalizar? Tá acabando. Tá acabando Não, super, o assim. Nicolas falou. Tá, então não vai dar. Nicolas, depois me fala comigo que eu quero responder uma pergunta que tu fizesse lá em cima, que infelizmente eu não posso responder aqui por motivos óbvios, mas eu tenho o maior prazer em dividir contigo o que eu falo para os meus clientes. É isso, adorei, foi muito bom, acho que a gente pode fazer várias, adoro bater papo contigo. Legal, Mari, obrigado. Cara, uma hora contigo passa assim, ó, é impressionante. Né? Obrigado, tá? Obrigado, foi ótimo. Pessoal, entra ali no link ali embaixo, ncd.com.br/escola. Vai estar lá o link, se quiserem indicar para alguém, quiserem rever a live.
Eu vi que o pessoal gostou, vários comentários positivos. Mari, obrigado, obrigado, obrigado mais uma vez. Nós vamos falar de novo, sim. Então é ótimo. Obrigado, tá, pessoal? Valeu a todo mundo que acompanhou a gente. Até mais. Forte abraço. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada.